Oi! E aí, tudo certinho? Professor Severo na área de novo, só que hoje a nossa aula vai ser adivinha, adivinha, pensa com a gente, redação. Hoje a dica será de redação. Vamos pensar em como fazer uma introdução, galerinha. Mas antes disso, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E até o final desse vídeo, compartilha com teus amigos, mas se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para você receber todas as dicas que aqui tem de português, para concurso, para tudo. Além de ter essa alegria aqui com esse ser humano que vos fala. E aí é isso, a gente vai pensar nessa proposta aí de introdução, como é que a gente vai realizar. Mas antes disso, vamos pensar na tipologia argumentativa. Você sabe o que é dissertar e argumentar? Porque nós falamos o tempo todo tipologia dissertativa e argumentativa. Mas no final, o que é isso, não é verdade? Você sabe? Não? Fica com a gente. E aí? O que será essa tipologia, né? Interrogação aí dessa aula 1. Se aula 1 significa dizer que virão outras aulas. Dissertar e argumentar, tá? Eu fico aqui pensando, dissertar e argumentar, o que é? Olha, dissertar é discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Na verdade, o dissertar é, a gente vai escrever, você vai escrevendo. Agora, quando, além de opinar sobre o assunto, pode ser também a intenção do produtor do texto persuadir o leitor a aceitar o ponto de vista. Se isso ocorrer, se essa persuasão, estaremos sim diante de um texto dissertativo e argumentativo. Dissertar é escrever. Persuadir, convencer, você vai usar os seus argumentos. Por isso, texto dissertativo argumentativo. Porque você deve ter um ponto de vista, isso é fundamental, você que vai escrever, tem que defender muito bem seu ponto de vista, argumentos assim fundamentais para sustentar, né, gente, sair desse senso comum. Eu vi o vizinho que me disse, olha, o que o vizinho fala não é argumento consistente, entenda, tá? O vizinho fofoca, mas não é. Segue aqui com a gente. Mas a estrutura desse texto, né? Nós já sabemos que é introdução, tá? É a parte do texto em que apresenta o ponto para o leitor, ponto de vista que será defendido. Nessa parte, isso a gente vai discutir daqui a pouquinho, é o tópico frasal, tese, frase, síntese. É isso que vai ser fundamental hoje no nosso ponto dessa questão aqui. Depois da introdução, o que é que vem? O desenvolvimento. E aqui, nesse desenvolvimento, aqui é que você vai ter todos os argumentos que vão sustentar a afirmação que você disse lá na introdução. A introdução, gente, é fundamental, tá bom? Tem que ter uma boa introdução para a gente ter um bom desenvolvimento, tá? A abordagem depende da técnica que você escolhe. Se você põe 3 argumentos lá na introdução, você vai ter que desenvolver os 3 argumentos. Você tem causa e consequência, prós e contras. E também pode estar dividido em 2 ou 3 parágrafos, tá? Lembrando que aí a gente vai pensar nessa estrutura de linhas também. E a conclusão, que é a parte final do texto, tá? E a introdução, a gente sabe que é breve, assim como a conclusão, porque na introdução a gente não tem que desenvolver nada. Muitas pessoas confundem introdução com desenvolvimento, né, gente? Isso não dá para acontecer, não é isso? Fica aí com a gente. Dúvidas? Põe aí embaixo, tá? Escreve que o professor Severo vai lá e responde tudo. Tá? E você, lembrando ainda que na sua conclusão, você vai reforçar toda a sua tese que você falou, o seu tópico frasal, lá na introdução que você vai concluir aqui, tá? E a gente sabe que o Enem pede uma proposta de intervenção. E a gente vai ver isso também. Outra coisa, mas pensando bem, antes de aprendermos a elaborar a introdução, vamos de fato aquela estrutura de linhas, tudo direitinho?
Você já sabe como é? Já sei que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas como fazer tudo isso? Fica aí com a gente, ó. Quantas linhas eu tenho na introdução? Houve, tem que ver, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, faltou um Rzinho, ó. Tá, gente? Deixa eu pegar aqui a caneta. Uma introdução de 3 a 6 linhas. Aí, o desenvolvimento 1, você tem também de 7 a 9 linhas. Você segue lá com a gente. O desenvolvimento 2, também de 7 a 9 linhas. E a conclusão, gente, a gente coloca de 3 a 6 linhas. Mas por quê? Adivinha? Se na prova a gente tem um máximo de 30 linhas. Se você fizer esse aqui mínimo, ó, segue aí com o professor Severo, ó. Se você fizer o mínimo de linha, esse é o mínimo aqui dessas linhas, quantas linhas vão dar? 20 linhas. Se você for nesse máximo aqui, por essa aqui, você vai chegar nas 30 linhas. É por isso que a gente precisa elaborar muito bem o texto. A gente vai chegar daqui a pouquinho algumas dicas aí, sugestões para elaborar um bom texto, ó. Interpretação do tema. Muitas vezes o candidato ele se perde na interpretação do tema. A gente não pode viajar demais, tá? Porque se você tem fuga do tema total, aí você vai zerar a prova, né? Aí não tem choro nem vela, tá bom? Não pode, tem que interpretar direitinho. Levantamento de ideias, essa é a parte fundamental, tá? Quais são as ideias que eu tenho sobre o tema? O que é que eu sei dele? O que é que tem de importante nesse tema? E aí você vai levantando suas ideias, pensando, rascunhando, né? A construção do rascunho. Você vai construir o seu rascunho a partir desse levantamento de ideias. Porque você sabe o tema. Ah, Severo, mas e se eu não souber nada sobre o tema? Você sempre vai saber alguma coisa. Se você não souber nada, você vai ver que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, transforma o teu tema em uma pergunta que rapidinho você vai achar a resposta. Pequeno intervalo. O que é isso, gente? Se eu escrever e falei, ai, meu Deus do céu, não consigo escrever mais nada. Para, relaxa, respira fundo. Tá aí, suspende essa atividade da redação por alguns instantes. Vai ocupar com outras provas. Se tiver só redação, vai lá, relaxa, lava os olhos, depois volta. Você vai perceber que quando você der esse intervalo, você vai ver, você já vai reler seu texto com outro olhar, tá bom? Revisão e acabamento, fundamental isso, né? Fazer uma revisão antes de passar para a prova real, né? Para o original. Você vai fazer uma revisão do texto, ali você vai acrescentando algumas informações. Normalmente eu, quando vou fazer uma prova, eu sempre faço a redação primeiro, aí esse intervalo eu largo lá, vou responder outras provas, aí depois eu volto com minha mente melhorzinha e já começo a leitura. Outra coisa, título, a gente sabe que no caso do Enem não pede título, gente, não pede. Então, o título é melhor você não colocar. Se você não estiver seguro do seu texto, você não coloca, certo? Porque o título tem que dialogar com o seu texto. Tem que estar, para além do tema, tem que dialogar com o seu texto. Porque se você não fizer isso, você pode também fazer um título ruim. Isso pode sofrer algumas penalidades que a gente vai ver com o tempo. Gente, eu estava aqui pensando, parece que é meio clichê, né? Mas não é. Mas como é que eu faço para iniciar uma redação, Severo? Eu não sei nada, não sei nem por onde começar. Aí tem aquelas frases modelo, né, para introdução. Observe, é de conhecimento geral que o país atravessa uma crise política. Isso só estou falando do meu tópico, ó. É sabido que no país há tempos observa-se que a ciência tem contribuído para o desenvolvimento. Ó, tá vendo? Muitos têm discutido recentemente acerca das questões da pandemia. Observe. É de fundamental importância o empenho dos cidadãos frente a essa pandemia, usando máscara.
Isso aí. É indiscutível que é inegável. Olha quantas coisas. Muito se discute a importância, tá? E comenta-se com frequência a respeito de. E aí, ou, se você não souber ainda como começar, transforma o título em uma pergunta. O que é isso? Por que isso? Como se deu isso? E aí você vai começando. Lembra aquela partezinha do rascunho? Tá bom? Só, gente, que eu, quando eu tô dando no meu curso de redação, a gente pensa assim, ó. Como é que eu vou elaborar a introdução? O tema é o racismo no Brasil. É muita informação sobre o racismo no Brasil. E aí o que foi que eu pensei? Vamos pensar numa nuvem de palavras. Saberam o que é que eu vou colocar nessa nuvem de palavras? Tudo que você souber sobre o racismo do Brasil. Aí eu coloquei pensei, escravidão, branquitude, futebol, programas de TV, crime, favelas, genocídio, autores negros, educação. Vocês perceberam que eu peguei uma nuvem de palavras e fui colocando aqui, colocando ali, tudo que você fez. Mas depois disso, gente, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar apenas duas palavras, ou seja, são os dois argumentos, aquilo que você melhor sabe falar. Você seleciona, por exemplo, genocídio, eu posso selecionar, e educação. Eu vou selecionar somente aquilo que eu sei falar muito bem. Severo, e as demais palavras? Você pode utilizar no seu desenvolvimento. Porque você vai aprender o tópico frasal ou a tese a partir dessas duas palavrinhas aqui que você selecionou, que vamos pensar nos argumentos. É isso que eu sei falar. O restante eu sei falar, mas não sei falar muito, entendeu? E aí eu já sei que o tópico frasal, agora a gente vai partir para a prática, a ideia central do parágrafo, ou no caso da nossa introdução, a gente sabe que cada parágrafo tem sempre uma ideia central, tem uma tesezinha lá, mas hoje o nosso foco é introdução. E aí vocês perceberam que eu selecionei a palavra genocídio e educação. Mas vocês lembram que eu também dei anteriormente umas frases prontas. E aí, vocês vão perceber como eu coloquei, né? Eu selecionei genocídio e educação, ó. É sabido que há tempos, lembra, ó, olha quanta coisa, observa-se o genocídio, ó, palavrinha, contra a população negra em virtude do racismo, que é o tema, que assola o Brasil. Meu tópico frasal aqui, ó, ou minha tese. É sabido que no país há tempos observa-se o genocídio contra a população negra em virtude do racismo que assola o Brasil. Entretanto, olha, um conectivo aqui de oposição para ir para o meu segundo período. Essa realidade poderá ser mudada quando, de fato, houver educação, olha outra palavrinha aqui, educação pública de qualidade para todos, assim como moradia e trabalho dignos para essa população que sofre as agruras do preconceito. Se você quiser colocar do preconceito racial, social, aí vai. Então, o que foi que eu fiz aqui, gente? Ó, aqui é a minha tese, e aí a gente vai... Aqui é a tese, e aqui é o meu segundo período. O ideal é sempre na introdução você ter pelo menos 2 períodos. O seu tópico frasal e o seu segundo período, que é sobre seu segundo argumento. Se você tem dois períodos, tem 2 argumentos, você vai desenvolvê-los lá no texto. Severo, você falou sobre o desenvolvimento, sobre a introdução e a conclusão. Mas antes de falarmos sobre isso, gente, alguma dúvida sobre a conclusão? Falei rápido? Deu para entender? Se não, pausa o vídeo, volta e faz as perguntas aí. E será que hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento e a conclusão? Tá pegando. Não, gente, o desenvolvimento e a conclusão
tema das próximas aulas. Continua aqui no nosso canal, se inscreve, vai curtindo, compartilhando e comentando. Então a gente ainda tem aula sobre desenvolvimento, sobre conclusão e sobre as outras tipologias textuais: descrição, narração, junção e exposição. E aí, alguma pergunta? Não? Tem certeza? Se você não tem nenhuma pergunta, o que é que você vai fazer? Curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal, deixar as perguntas e meu muito obrigado, porque agora ninguém mais nos segura, tá bom? Tchau!